Olá pessoal, eu sou a Flávia e hoje nós vamos entrevistar algumas pessoas aqui no almoço da Brigada de Infantaria Paraquedista. Vem com a gente! A Associação de Arte e Cultura São Miguel Arcanjo apresenta o Encontro dos Paraquedistas Veteranos, realizado em 8 de maio de 2026, no Clube Militar da Lagoa, no Rio de Janeiro. Um registro dedicado aos companheiros que, mesmo ausentes fisicamente, permanecem ligados pela honra, pela memória e pelo espírito de corpo. Senhores, antes de começar, eu queria fazer uma saudação que vai lembrar a principal razão de estarmos aqui reunidos. Temos aqui presentes o paraquedista 336, Capitão Neves. 50/1. E o paraquedista 2892, General Siqueira. Eu não era nascido quando eles saíram do PQD, tem mais de 70 anos. Olá pessoal, agora nós vamos entrevistar o comandante e o subcomandante do Paraçá. Sou o Coronel Milton Batista, subcomandante do Paraçá na época, e ele é o Coronel Birajara da Silva Ramos, comandante do Paraçá. Foi ele que iniciou a missão de resgate do pessoal acidentado em São Félix do Tinga. Pode falar um pouco sobre? Sobre este acidente que o Coronel Milton está referindo-se, trata-se do Varig Victor Mike Kilo, que em 1989 perdeu-se na Amazônia, falta de comunicação, e acabou projetando-se na mata. E nós lá estivemos e foi um choque muito agressivo para a aeronave, porque uma aeronave, um Boeing 737, de não sei quantas toneladas, e pousa no meio do mato, em menos de 100 metros. Então, uma desaceleração muito grande, o que fez saltarem as cadeiras do fundo da aeronave pelo impacto. E morreram várias pessoas, porque as cadeiras se soltaram, saíram dos parafusos. Então, houve um estudo, avaliações muito grandes a respeito disso, né? E nós estivemos lá e retiramos os corpos, né, dos passageiros que estavam dentro da aeronave. Depois de 6 dias dentro de uma aeronave, os corpos estavam putrefados, era um cheiro tremendo. E não adiantava a máscara contra gases, era cachaça mesmo, para poder encarar. Então nós conseguimos retirar os corpos todos, então foram 14 pessoas falecidas e outras 40 e poucas que se salvaram. Então foi um acidente muito grande, de repercussão internacional e também trazendo muitos ensinamentos para a segurança de voo, né? Então foi um dos acidentes que nós participamos, como tivemos outras missões também, outras situações difíceis, mas tudo foi superado. Então agradeço aqui ao Milton, esse meu amigo aí, meu comparsa, e meu Alan, que me apoiou bastante ali no Paraçá. Ele que orientava as operações, que determinava as missões. Então ele era o Operações do Paraçá. E fazia por onde, e o pessoal também tem um profundo respeito pelo Milton Jacaré. Tá, eu sou o coronel, o intendente Ubirajara, e pertenci ao Paraçá durante 17 anos. 17 anos e comandei o Paraçá durante 5 anos. Tive a honra de poder comandar o Paraçá durante 5 anos. Então, foi uma senhora experiência, não só administrativa, como operacional e também na condução de recursos humanos, formação de pessoal. Então, foi muito bom. É uma experiência que colaborou e muito com os meus conhecimentos e também com a minha maneira de agir, né? Então eu agradeço essa entrevista, poder relatar um pouquinho daquilo que nós fizemos e estaremos sempre à disposição. Bom? Pessoal, agora a gente está com a Tenente Marina, uma mulher maravilhosa e linda, então agora eu vou passar o microfone para ela.
Ei, tudo bem? Eu sou Marina, sou primeiro-tenente, eu sirvo no destacamento de saúde paraquedista e estar nesse almoço aqui hoje foi muito importante porque a gente pôde reencontrar com os paraquedistas de ontem, de hoje, de todos os tempos. Foi uma experiência muito boa para mim. Muito obrigada. Eu sou o General Siqueira, com muita honra, Águia Uno 18, o que significa que eu fui o 18º comandante da Brigada de Infantaria Paraquedista. Sou PQD de 1957. Entrei na Brigada, claro, neste ano de 1957, e como oficial de infantaria que era, fui para o aquartelamento do 2º regimento ali na Vila Militar, conhecido na época como o 2 de Ouro, um quartel emprestado. Então, um dos grandes objetivos nossos naquela época era ter o seu próprio quartel e não ficar num quartel emprestado. Enquanto isso, na área do Arroio dos Afonsos, estava em construção um aquartelamento para a infantaria paraquedista. E nós, quando fazíamos as nossas corridas nas nossas sessões de educação física, a grande opção era fazer o trajeto que passasse pela área onde estava sendo erguido o nosso futuro quartel. No segundo semestre de 57, finalmente, ainda sem as melhores condições de habitabilidade, mesmo assim, nos mudamos do quartel do então 2º RI 2 de Ouro para o nosso próprio, que nós batizamos de Batalhão Santos Dumont. Tive a honra de ser um dos 2 primeiros oficiais que dormiram pela primeira vez naquele local, onde a higiene pessoal era feita ainda nas mangueiras das obras, porque nem pia tinha para escovarmos os dentes. Mas foi aí que nasceu o Batalhão Santos Dumont, origem do Regimento Santos Dumont, que hoje é representado pelos 25º, 26º e 27º Batalhões de Infantaria Paraquedista. Muito obrigado pela oportunidade do depoimento. Olá, nós estamos aqui agora com o General Arruda. General Arruda, paraquedista 35789, sou paraquedista de 1981, feito como cadete, né, no último ano da academia. E o que eu gostaria de falar aqui é do espírito paraquedista. Esse espírito, ele é único, é difícil de explicar. Mesmo a gente que é paraquedista, eu tenho mais de 500 saltos, é difícil a gente explicar o que é ser paraquedista. Tá? Então, o ser paraquedista reúne muitas coisas. É um estado de espírito. Então, quando pedem, vamos lá no almoço dos paraquedistas? Sim, vamos, porque a gente encontra aqui pessoas que a gente respeita muito. Então, talvez a palavra correta seja isso: respeito pelos mais velhos, respeito pelo mais antigo, respeito pela tradição. Então, a tradição paraquedista é isso: é respeito por aqueles que nos antecederam, que fizeram uma história. Cada um tem uma história. Talvez vocês fossem aqui ouvir a história de cada um ia contar uma história diferente da minha, do primeiro salto, dos quantos saltos que nós fizemos, né? Mas o que nos une é esse espírito, que muitas vezes não dá para explicar com palavras, dá para explicar com essa convivência que vocês estão vendo aqui. Então é só isso que eu queria deixar: a nossa camaradagem, o nosso espírito de corpo, a nossa convivência, o nosso espírito de união. É isso que importa para nós todos. Oi, pessoal. Eu tenho a honra de falar agora com o Coronel Crispim e ele vai falar um pouco da história dele pra gente. Obrigado. É uma honra falar para vocês aqui e transmitir um pouquinho do que eu vivenciei nessa brigada paraquedista. Entrei para o exército muito novo, com 15 anos, nunca tinha pensado, não sabia nem que gente se jogava de avião. Nunca pensei em ser.
Os amigos, companheiros de turma me convenceram apenas porque eu tinha um bom preparo físico a ser paraquedista. Isso foi mais ou menos em 1980. Saindo paraquedista ainda na academia, levei quase 10 anos para conseguir ir para a brigada. Mas aí eu fiquei todo o tempo que eu pude e terminei a minha vida militar como chefe do Estado-Maior da Brigada Paraquedista, que é o segundo cargo em hierarquia dentro da Brigada Paraquedista, somente atrás do comandante da brigada. Fui para a reserva e continuo unido aos paraquedistas por essas razões que nos unem aqui hoje. Um almoço e confraternização e todos os outros tipos de confraternização possível, porque realmente me sinto parte desse organismo vivo que é a comunidade dos paraquedistas, militares e até mesmo não militares brasileiros, em que existe uma grande vinculação, porque os não militares, eles começaram através de vinculação com os militares paraquedistas. Eu tenho uma boa experiência de mais de 10 anos de brigada, e nesses 10 anos de brigada, eu fiz várias coisas. Eu comandei um esquadrão de cavalaria, que é uma unidade que é única no mundo, não tem outra no mundo. O esquadrão de cavalaria paraquedista não tem. Fui chefe de Estado-Maior e ocupei várias outras funções na brigada. Mas isso é quase que burocrático, a gente vai vivenciando essas coisas. E o que eu posso contribuir é o seguinte: na brigada, a gente tem um espírito de corpo muito grande. Espírito de corpo é uma coisa difícil de traduzir. É uma coisa anímica, muito além da matéria, que nos une espiritualmente. E para materializar isso, é preciso ter alguma coisa. Quando eu cheguei na brigada, havia uma modalidade esportiva que era paraquedista, que era o triatlo paraquedista. Eu, através de um processo longo e com a contribuição de outros, eu fiz isso evoluir para o pentatlo paraquedista. E isso é um orgulho grande que eu tenho. Uma modalidade que é praticada até hoje na brigada, e já lá se vão quase 30 anos de prática ininterrupta dessa atividade. Mas hoje, o que mobiliza esse universo paraquedista é um fato inédito na nossa história. A aeronáutica comprou da indústria civil brasileira, a Embraer, que começou com militares aeronáuticos e hoje é uma empresa civil multinacional atuando no mundo inteiro, um avião. E esse avião, eu tenho um orgulho enorme de ter participado da criação. Quando eu servia na Venezuela, um primo, que era engenheiro da Embraer, me falou que a aeronáutica estava para vender aeronaves civis, mas militarizadas, preparadas para algumas missões militares, para a aeronáutica. Guardei aquilo e quando voltei ao Brasil, fui para a Brigada Paraquedista. E lá eu organizei um documento chamado Requisitos Operacionais Básicos, e esse documento é o que diz o que a gente quer de um material de emprego militar, para que esse material seja útil ao emprego nas Forças Armadas. Ninguém me mandou fazer isso. Foi um insight de cima. Em seguida, nos chamaram para dar opinião na produção dessa aeronave, num workshop que houve em Brasília, entre a Força Aérea Brasileira e essa empresa, a Embraer. Eu não pude ir, porque na época eu estava respondendo pelo comando da brigada, o general teve problemas de saúde familiares, e eu fiquei respondendo. Então eu mandei um companheiro, que era o comandante do centro, e ele apresentou esse documento nesse workshop em Brasília. E, palavras dele, esse documento, segundo o pessoal da Força Aérea da Embraer, era tudo aquilo que eles queriam pedir, mas não sabiam como. Dizia tudo o que nós precisávamos dessa aeronave. Resultado, eles vieram à brigada, nós traduzimos isso ali no terreno, no dia a dia, e essa aeronave saiu maravilhosa. Já foi vendida para 8 ou 9 países, e agora ali, anteontem, que os Emirados Árabes Unidos compraram 10, já garantidos, e opção de compra de mais 10. Bom, em termos de aeronaves militares de combate, isso é uma compra gigantesca. Muito grande, muito importante. Eu acho que consolida definitivamente a nossa indústria nacional. E para mim, que estou prestes a completar 1000 saltos, porque eu salto até hoje, apesar de já ter alguma idade, posso confessar a idade? Vou fazer 68 agora. Continuo saltando. Até porque se eu disser que vou parar de saltar, eu levo uma bronca muito grande, que a minha mulher é paraquedista. Então ela não deixa eu parar. E eu tenho um sonho de saltar dessa aeronave. Tem muitas outras histórias, mas aí vai faltar filme na máquina de vocês aí, para filmar tanta história. E a gente vai estar junto mais vezes, não vai? Então, a gente conta mais mentira depois.